Agora, no dia 1º de fevereiro, sábado, teve eleição na Câmara e no Senado. A gente falou disso aqui na segunda-feira, né? E alguns ministros do governo Lula, quase todos eles, se não todos, quase todos, foram licenciados, ou seja, tiraram licença da condição de ministros para voltarem à condição de deputados ou senadores e poderem votar na eleição. Um deles, o Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, deputado federal por São Paulo, se licenciou do cargo de ministro, estava na Câmara para votar no sábado e foi à Câmara usando um boné azul, né? Esse boné azul, olha aí. O boné tem uma inscrição: o Brasil é dos brasileiros. Tem o azul, tem a versão azul e tem a versão amarela também, né? Duas das cores que estão na nossa bandeira, junto do verde e do branco. E ali, né, primeiro a curiosidade, né? Bom, que boné é esse? Um ministro de Estado aparecendo com um boné na Câmara dos Deputados, né? E isso acabou virando uma espécie de adereço de gente ligada ao governo. Olha aí, o ministro Camilo Santana, que é senador pelo Ceará, também estava licenciado para votar, e o senador Randolfo Rodrigues, pelo Amapá, que é líder do governo no Senado. Os três, olha lá do lado, tem a bandeirinha do Brasil também, né? Boné azul, a inscrição, o Brasil é dos brasileiros, e a bandeirinha do Brasil ali ao lado. Um tipo de manifestação muito mais afeita ao bolsonarismo, que exalta esses símbolos da brasilidade, do patriotismo, né? Nossa bandeira jamais será vermelha, né? Naqueles protestos contra... Isso surgiu, esse tema surgiu logo ali nos protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, ainda em 2013, né? E esse boné, de fato, provocou um distúrbio político em Brasília, porque estabeleceu-se uma discussão a partir do momento em que o deputado Eduardo Bolsonaro, vocês se lembram que na campanha de reeleição do Donald Trump, quando ele perde para o Joe Biden, dentre outras coisas, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos usa um boné da campanha do Trump. Make America Great Again. Ele foi muito criticado na época, porque era o filho do presidente da República, deputado federal por São Paulo, o mais votado do país, usando o boné de um candidato à presidência dos Estados Unidos, seja ele quem for, não é? E o deputado Eduardo Bolsonaro respondeu ao que ele entendeu ser um boné anti-Trump. Por alguma razão, o Eduardo Bolsonaro entendeu que esse boné aí, que a gente pode mostrar de novo, Thiago, é um boné anti-Trump. Pois bem, essa foi uma ideia do novo ministro da Secretaria da Comunicação da Presidência da República, o Sidônio Palmeira, que entende que pode capturar a arma utilizada pelos bolsonaristas do apelo ao patriotismo, passando a seguinte mensagem: o governo entende que o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não deve se subjugar a nenhum outro país, fazendo uma referência à paixão, à idolatria de de todo o bolsonarismo, amor acentuado, paixão acentuada em um ou outro, mas de todo o bolsonarismo por Donald Trump. Como quem diz assim, olha, patriotas somos nós, eles são entreguistas. O Trump está tomando medidas lá que prejudicam o Brasil aqui, nós queremos defender o Brasil, eles estão defendendo o Trump. Essa, mais ou menos, é a mensagem que o Sidônio Palmeira quis passar e, de certa maneira, passou, né? A gente separou aqui alguns vídeos para mostrar para vocês. O presidente Lula, por exemplo, apareceu com boné. E a gente tem essa imagem aí, não tem, Thiago? Lula com boné. Que o Sidônio Palmeira trouxe para a comunicação do presidente, né? Esses vídeos com efeitos, brincadeirinha, etc e tal, né? O deputado Chico Alencar, do PSOL, levou bonés para o plenário da Câmara. A gente tem essa imagem também, não tem? Alô, gente. Acabou a sessão solene de abertura do ano legislativo, Senado e Câmara, presidente do Supremo, Procurador-Geral da República, claro, os novos presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado. Enfim, só para ilustrar aí para vocês, que esse de fato virou um tema para debate, né?
Eu queria ouvir vocês. E a guerra do boné, Sérgio? Pois é. Tem gente elogiando, é claro que... Olha aí, essa é a oposição, olha aí. Né? Com um boné fazendo referência boné verde e amarelo, ao preço dos alimentos. O que está escrito nesse boné? Comida barata novamente. Eu vou achar aqui já a inscrição. Comida correta. Na mesa, né? Comida na mesa novamente. Como se fosse barato. E aí a picanha, olha lá. A picanha com a cara do Bolsonaro. Sorrindo. Quanto será que eles pagaram essa picanha aí? Caro, viu? Certamente muito caro. Mas é o seguinte, eu tenho visto muita gente elogiar a ideia do Sidono Palmeira, porque de fato é uma coisa meio infantil, né? Eu vou usar um boné, né? Você vai usar outro e o meu provoca o seu, etc e tal. Mas tem muita gente dizendo o seguinte, olha, foi a primeira vez em muito tempo que o governo ou a esquerda conseguiu fazer a direita correr atrás de alguma coisa que ela imaginou, que ela propôs. Um jogo que ela... Não é sempre o governo correndo atrás, né? É o Pix, enfim, a mamadeira de piroca, não sei o que. O governo está fazendo, a esquerda está fazendo a direita correr atrás de alguma coisa. Você acha que isso é sinal positivo para o governo? Tomou a dianteira de um fato, de uma narrativa, né? De uma história, né? De fato, pela primeira vez nesse governo... a gente não vê a administração correndo atrás, algumas vezes não conseguindo poder levar a mensagem. Se não fosse a época o vídeo da Erika Hilton, a esquerda não teria conseguido se colocar em relação ao episódio do Pix. Agora, o curioso, acho que tem duas questões aí curiosas, Rafael. Primeiro que surgiu hoje essa informação agora no fim da tarde, que essa ideia não foi do Sidônio, foi de um militante do PT, chamado Daniel Baracho, se eu não me engano. Acho que alguma coisa assim. Que é uma pessoa comum, né? É um cidadão, um militante do PT que levou a ideia pro Padilha e o Padilha levou pro Sidônio. Mas tem uma esperteza aí, né? Porque a chance de você falar assim, puta, que bobagem isso aí. O Lula tá aqui pensando no Trump, no boné, com inscrição, o Brasil é do brasileiro. Ou seja, ele percebeu que ali tinha um negócio interessante. Talvez né? Se fosse a época do Paulo Pimenta, isso teria o cara teria tomado um chute no traseiro. Teria passado batido. E o governo realmente conseguiu levar essa mensagem nesse momento que precisava tomar a dianteira da comunicação de algum fato específico. Agora, o fato curioso é que nos Estados Unidos, não foi nesse caso o boné dos bolsonaristas era verde e amarelo, mas o boné que tradicionalmente representa o governo Trump é vermelho, né? A cor dos republicanos. A cor dos republicanos. E o PT usou um azul aqui, né? Que normalmente é uma cor que os democratas usam lá. Então, curioso, eles inverteram um pouco a ordem. Mas eu entendo que tá 5-1 nesse momento, talvez, aí para a oposição, para os bolsonaristas, que são, evidentemente, isso é claro, mais hábeis nas redes sociais ou na mensagem digital. Mas acho que esse foi um gol... ou pelo menos tocou a bola primeiro, fez o gol. Talvez não ganhou a partida ainda, mas pelo menos fez um gol e... Mostrou que está vivo, né? Mostrou que está vivo, mostrou que está em jogo. Hein? Você acha que foi positivo eu acho que trouxe o debate. De botar boné na cabeça dos deputados? Eu acho que trouxe o debate. Talvez tenha um pouco isso que o Rafael colocou, né? Pode ser uma mensagem infantil, mas trouxe a discussão. A gente está falando, a gente está aqui conversando sobre isso. Né? Sabe o que eu li hoje, que me pareceu interessante, Aldrin? Eu não vou lembrar onde foi no Twitter, mas não vou lembrar quem é que postou essa ideia. Que, é claro, o boné em si, a inscrição em si, né, ela não vai muito além de um sarro, né, uma brincadeira ali. Mas que pode indicar, claro, não só o boné, pelo amor de Deus, mas eu digo assim, essa ideia pode indicar de inúmeros caminhos para o governo tentar retirar uma pauta que é totalmente da direita e da extrema-direita, que é a do patriotismo. Então, é jogar a luz sobre essa ideia de que o Trump toma medidas lá que prejudicam o Brasil. Eu estou dizendo aqui qual é o enredo que pode ser aproveitado, não é o que eu penso, até porque eu não penso nada sobre isso. Mas o Trump toma lá medidas que prejudicam o Brasil, que fazem o dólar subir aqui, por exemplo. Ele taxa produtos brasileiros, ele deixa as nossas coisas mais caras, ele causa inflação no mundo. E os caras estão batendo palma para ele. Não, a gente tem de bater palma para quem faz coisa boa para o Brasil.
entendeu? É uma tentativa de roubar essa bandeira do patriotismo que os bolsonaristas mantêm com eles a ferro e fogo, e dizer o seguinte, na realidade eles estão preocupados com o Trump lá com os Estados Unidos, não é com a gente aqui. Se o Trump fizer alguma coisa lá que estoura aqui na nossa cabeça, para eles tá bom. Então abram o olho, eles não gostam do Brasil, eles gostam dos Estados Unidos. Não sei se é ir muito longe demais, mas enfim, é o que eu li hoje. Eu achei que faz um sentido, viu? Eu também vi análise aí, vi um monte de gente aí, gente importante, famosa, aí se debruçando em análises do boné, a guerra dos bonés, a mensagem, a cor. Não sei, cara. Você não gostou? Não sei se é mau humor da minha parte. Primeiro que eu acho que quem tem mais de 30 anos e usa boné não tem a menor credibilidade. Só o Serginho Malandro, né? Não tem a menor credibilidade. Só a o pessoa Serginho que usa Malandro. boné, o cara com mais de 30 que usa boné não merece o seu crédito. A não ser que seja o Serginho Malandro. Um deputado federal de boné lá, que coisa ridícula, né? Não, por quê? Não, falando sério agora, qual o problema? Olha, a gente comentou isso na semana passada em relação ao vídeo do Nicolas e versus o vídeo da Erika Hilton. A guerra dos vídeos. Então, agora a gente está falando da guerra dos bonés. O Sidônio teve uma ideia, mas desculpa, o start não é dele, né? A gente pode até achar que o Pablo Marçal deu essa ideia antes. Apesar de eu usar o boné antes do Pablo Marçal aqui. Mas essa frase não é nova, né? O Brasil é dos brasileiros, o Brasil é nosso. Isso é velho, isso é antigo, né? Então, assim, desculpa, eu já estava meio desconfiado que o Sidônio tá indo por um caminho que eu não acredito nesse caminho. Se a ideia dele é tentar pautar o noticiário lançando factuais antes, poxa, então contratem o Janones que faz isso melhor. O Janones fez isso durante a campanha presidencial, muito criticado, polêmico, controverso, mas ele conseguia pautar. As redes iam atrás dos posts, das postagens do Janones e isso foi eficiente na campanha. Mas esse negócio de lançar boné, aí fica... Sabe, mas olha, eu concordo com você. A oposição aí faz outro boné. Então, mas a gente não vive... assim, uma coisa é a gente gostar ou não gostar. Achar que devia ou não devia. Mas é o seguinte, a gente vive... Então, pro corte... Quantos apoios a mais o Lula ou o governo ou a situação vão conquistar? Mas a gente não vive dizendo... de um boné. Mas a gente não vive dizendo... A gente, quando eu digo, eu tô dizendo a discussão pública, né? Não estou falando da gente necessariamente aqui. A gente não vive dizendo que o governo não sabe lidar com rede social, que quem domina a rede social é a direita, porque eles sabem usar, por exemplo, e é um fato. E é um fato, é mais do que um fato. Porque eles sabem usar a política do corte, né? Cortar e fazer render alguma coisa. Às vezes fazem isso muito bem, às vezes utilizam de montagens criminosas, notícias mentirosas. Então você acha que esse é o caminho? E viralizam mesmo assim? Não. Aí você coloca o Lula, um senhor de 80 anos, com boné, aí faz um corte com luzinha. Não dá, não é isso que vai fazer ele conquistar o público que está no TikTok. Não adianta você dar a linguagem do TikTok, o formato do TikTok. Não é isso. Que você vai conectar o personagem com a audiência que está ali. Sim, mas essa é uma construção. Não é esse vídeo. Mas você está construindo um novo personagem para essa rede social que, gostemos ou não, tem uma relevância ferrada para a discussão pública. Isso é uma interpretação que você está fazendo. Sim, a gente está aqui jogando que eu acho fora. Que é o que o Sidônio está tentando vender para o cliente dele, que é o governo. Mas, sinceramente, você acreditar que a figura do Lula, de palitozinho ali, bota um boné, aí faz uma silhueta, bota um efeito lá, um filtro, e ele vai se conectar com o público que está disponível ali assistindo o TikTok, eu acho que é forçar demais, porque do outro lado você tem um garoto de 20 e poucos anos, o Nicolas, que fala a linguagem dessa molecada, que está no TikTok há muito mais tempo, que edita, que tem o texto certo, ele já está pronto ali, ele é desse reino, entendeu? Então, mas aí como é que faz? O governo abre mão disso? Tem que encontrar outra figura. Na verdade, o governo não tem. O governo não tem, então, né? Ficou claro quando a gente viu que quem servia como antagonista do Nicolas era a Erika Hilton, uma deputada do PSOL, significa que o PT não tem um nome. Hoje não tem um nome para
para rivalizar. Não sei se é o PT, mas o governo. O governo também não tem. Não tem nenhum influenciador com números grandes, expressivos nas redes sociais que o governo possa chegar. Vem cá, vamos conversar. O governo tem o apoio do Felipe Neto. Então, mas fazer isso de forma oficial, quem vai ser o garoto propaganda do governo nas redes? Não dá para botar o Lula ali de boné, gente. Isso não vai ter efeito nenhum. Ele não vai conquistar mais seguidores, ele não vai trazer o apoio da população para as pautas que importam. E nem pautar. Poxa, o Sidônio lançou o boné azul, o Brasil é dos brasileiros, e ele pautou a agenda dos noticiários. Desculpa. Não, eu acho assim, isso não é uma coisa, não é um fim em si mesmo. Mas é a construção de uma tentativa de construção de um personagem novo. O fato é que estava atônito, né? Quer dizer, eles não está tentando mexer. Alguma coisa realmente precisava ser feita. Mas o interessante é que do jeito do que você está falando, Walter, o Hugo Mota hoje deu uma mensagem, né? Ele falou: o boné serve para proteger do sol, mas não resolve os problemas do Brasil. Então ele já de certa forma coloca o tom, tá legal, a narrativa, mas vamos discutir os temas. Assim como emenda secreta também não resolve o problema do Brasil. Resolve deles. Orçamento secreto, né? Também não resolve o problema do Brasil, resolve o deles, como você lembrou, né? Agora, boné não é a primeira vez que tem polêmica, né? Lembra do boné do MTST na cabeça do Alckmin? Na eleição de 2022. Então, vez ou outra, tem algumas polêmicas envolvendo o boné. O chapéu de cangaceiro do Fernando Henrique, que ele estava em cima do bode. Então sempre tem. Tinha as camisas do Collor, né? Hoje eu estava vendo o jornalista Otávio Guedes lembrar das camisas do Collor. Enfim, é mais ou menos o mesmo tema restilizado, né? Atualizado. Não é uma ideia nova. Como a frase também, né? O Brasil é dos brasileiros. Então, mas optar por essa discussão do patriotismo eu acho interessante, né? Porque a adoração pela bandeira de Israel e pela bandeira dos Estados Unidos, né? E nem sempre o que é bom para eles lá é bom para nós aqui. Não, na maioria das vezes não, né? Então, eu acho uma discussão interessante. Se a ideia é capturar pelo menos parte, ou é dar ao governo, ou à centro-esquerda, à esquerda, a autoridade para falar sobre a pátria também. Porque, de fato, isso desapareceu, né? Quem fala sobre a bandeira, quem coloca verde e amarelo, é a direita. Já faz muito tempo. Quando a economia vai mal, o patriotismo não está na prioridade da discussão, né? Quando o cara não consegue comprar o alimento para sua família, o cara não quer saber de quem é dos brasileiros, quer saber que ele não está conseguindo levar o pão para sua casa. Sabe, né? Quando que era o momento certo de ter lançado um boné do governo? Quando o Tarcísio colocou o boné do Trump no dia da posse lá, quando o Trump vai assumir a presidência, aquele vídeo ridículo, patético, né, do governador do maior estado do país, metendo um boné lá, comemorando a vitória do Trump, Make America Great Again. Aquele era o dia, acho que você tem razão. Um pontapé inicial para alguém que representa o governo, ou o que quer o governo, as ideias do governo, de chegar e lançar: é ridículo esse boné, o boné que o cara tinha que estar usando é esse aqui, do Brasil, com a bandeira do Brasil. Aí sim, você tem o momento certo e o insight certo. Agora... Mas é que você falou, se fosse o contrário, um Nicolas Ferreira da vida aí teria ido a público e feito um vídeo falando isso que você está falando. Ninguém do PT ou do governo se colocou. Falta esse sujeito aí, essa pessoa, para fazer essa construção que realmente não há. A Erika Hilton chegou perto, mas eu não acho que seja ela, não. Eu volto a dizer, eu acho que o Janones fez esse trabalho com muito mais eficiência lá em 2022. Aliás, até um pouquinho antes. Ele estava ajudando já antes. Em 2021 ele já estava batendo forte no governo Bolsonaro. E acho que na campanha de 22 tem muita gente que contesta isso, mas eu acho que ele foi muito eficiente nesse trabalho de... Ele sim pautou as redes, ele sim pautou... Ele ocupava o tempo da oposição, do governo na época, né? Na época era governo. E deputados bolsonaristas, o próprio presidente, eles corriam atrás de rebater todas as postagens que o Janones fazia. Ali eu vi funcionar. Agora nós precisamos ter essa clareza que a gente tem, Rafael, que a gente tem um governo velho, um governo analógico. O presidente tem quase 80 anos, os ministros são ministros que estão aí
sabe, há tanto tempo. Você não tem uma... tanto que se discute já há tanto tempo que o PT ou a esquerda não tem um nome se Lula não for candidato, né? O nome mais novo, o nome de alguém um pouco mais jovem seria do ministro Fernando Haddad, que não é necessariamente um nome novo. Então, a gente vem com um governo, a gente assiste um governo analógico, tentando transmitir uma mensagem para o jovem, enfim, para a população, que só ouve a direita nas redes sociais. E não é porque a pessoa só quer ouvir a direita, é porque a esquerda não está. Ela não está presente com a eficiência. Esse espaço precisa ser ocupado. Exatamente. Onde é que estão os representantes da esquerda, os progressistas, mais ligados à política nas redes sociais? Eles não estão com esse destaque todo, eles não têm essa relevância. Tem em número bem menor do que os da direita, né? Ou da extrema-direita. Falta isso. Enfim, eu acho que é uma tentativa válida. Acho que não faz mal nenhum. Acho que... Não faz. Não, eu acho que não Mas tem... é eficiente? Não sei se é eficiente, mas jogar parado também o governo não pode mais. Não pode. E talvez não exista mesmo essa figura a que você se referiu. Para o governo talvez fosse bom que existisse um Nicolas Ferreira de sinal trocado, né? Sim. Não tem. Então, né, o que tem é isso. O governo está tentando usar os instrumentos que tem ali à disposição. O Sidônio entendeu que o que ele tem é o Lula. Ele quer aproveitar ele. Tanto é que ele botou o Lula para falar 1h30 semana passada, né? E agora está usando... Isso foi bom. Está usando o Lula, inclusive, para falar a entrevista tradicional, né, o quebra-queixo lá de 1h30 para falar sobre os assuntos do país e tentando, né, dar uma atualizada, dar um F5 no presidente, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.